E aí pessoal, se você assiste nosso canal, você sabe que a gente tem uma série em busca do melhor sistema operacional que existe. E hoje é o nosso último vídeo, vamos falar sobre o Windows. Na minha opinião, o Linux é sim o melhor sistema operacional que existe, né? Não deu para o iOS, não deu para o Android, e eu vou explicar para vocês agora. Então fique comigo que logo depois da vinheta vocês vão descobrir por que na minha opinião o Windows não é melhor do que o Linux. Olá pessoal, meu nome é Jasso do canal O Tech do Jasso e a gente começou uma série sobre o melhor sistema operacional que existe. E hoje é o nosso último vídeo e vamos falar um pouco sobre o Windows. E apesar de algumas pessoas questionarem, na verdade não algumas, só uma pessoa questionou, eu vou explicar agora porque na minha opinião o Windows ele não é o melhor sistema operacional que existe. Mas antes da gente entrar nesse tema e falar um pouco sobre isso, eu quero deixar só algo claro aqui para vocês. O Windows ele tem uma conectividade muito grande com jogos e aplicativos, mas só isso não é o suficiente para dizer que o Windows é um sistema operacional bom. Apesar de ser bem organizado e eficiente, principalmente para quem estuda, porque a maioria dos trabalhos, as apresentações dele, o pacote Office, que é um pacote que é muito comum, principalmente quem estuda, né? Apresentação de trabalho, o Linux ele é bastante problemático, principalmente em hardwares mais antigos. Então vamos lá, deixa eu só falar um pouco sobre o Windows na minha experiência como usuário. O Windows, diferente de outros sistemas operacionais, ele tem muitos atalhos. Talvez você só usou o Windows na sua vida, você tenha a noção de que não parece que ele tenha tantos atalhos, mas comparado a outros sistemas, o Windows tem sim bastante atalho, mas como eu falei no começo do vídeo, ele é muito problemático em hardwares antigos. Só para vocês terem uma noção, o Windows 10 ele parou de receber atualização globalmente. Então, todo mundo parou de receber atualização do Windows 10. E a Microsoft ela forçou que os seus usuários fossem todos para o Windows 11. Aqueles computadores mais antigos que têm hardwares mais antigos, que não tiveram como fazer essa transferência para o Windows 11 por questão de muitas coisas, né? Especificações que eram exigidas, computadores que precisam de Windows 11. Apesar de muitos computadores novos hoje já saírem da loja com 4 GB de RAM com Windows 11, a gente vê que 4 GB de RAM ele já não era o suficiente no Windows 10. Então imagine agora no Windows 11. Então, além do Windows ele ser um problemático com hardwares antigos, hardwares mais baratos, com pouca memória RAM, também vai causar bastante travamento na hora de fazer coisas simples do dia a dia. Apesar da própria Microsoft afirmar que o Windows 11 ele é um sistema mais leve do que o Windows 10, dando a entender que ele roda melhor em sistemas com pouca memória RAM ou antigos, isso foi algo que foi quebrado pela própria Microsoft quando exigiu que computadores com bons hardwares entrasse no Windows 11. Então só para vocês terem uma noção rapidinho do que eu estou falando, o Windows 10 ele parou de receber atualização, ele já era um sistema bastante problemático em hardwares antigos e agora ele se tornou algo mais problemático ainda. Muitos usuários do Windows 10 que não tiveram como migrar para o Windows 11 tiveram que abrir mão do Windows. Eu fui um desses usuários, tive que abrir mão do Windows e agora eu uso o Linux. Pelo fato também do Windows ele ser um sistema muito usado em rede de computadores, o mais usado na verdade em rede de computadores, ele dá muita brecha para pirataria. E a gente vê que pirataria ele é algo um pouco complicado. Eu gosto muito de falar isso, né? Se você é uma pessoa pobre, os caras não vão invadir teu computador para querer roubar teus dados, tuas contas bancárias. Mas empresas grandes, donos de grandes empresas, o Windows ele dá essa brechinha para que ele possa ser craqueado e sempre tá entrando vírus, pelo simples fato de que as pessoas elas investem mais tempo em tentar descodificar a segurança do Windows do que de outros sistemas operacionais. Diferente do Android, onde a gente viu que o Android a Samsung, a Xiaomi, a Motorola, ele pega o Android, a licença, né? E ele deixa, teoricamente, do jeito da empresa. O Windows, ele não dá essa liberdade. Então, se você compra um computador da Lenovo, se você compra um computador da Samsung, computador da Dell, da HP, você vê que o Windows 11, ele é o mesmo sistema em todas essas marcas diferentes de computadores. Mas o Windows, ele realmente evoluiu muito do Windows 10 para o Windows 11. O modo de vincular com o celular, ele está muito melhor hoje no Windows 11 do que era no Windows 10.
no Windows 10 ele era também um pouco problemático. Hoje, usuários da Apple, por exemplo, do iPhone, eles já conseguem vincular o seu iOS com mais facilidade no Windows 11. Então o Windows 11 ele sim evoluiu, mas ele ainda tem muita brecha de segurança. Ele ainda é um sistema que ele precisa de hardwares muito bons para rodar bem. Porque aí você pode colocar em hardware antigos, mas ele vai travar. Você vai ter muitas complicações. E quando a gente fala do Windows, a gente vê que muitos jogos só existem no Windows, muitos aplicativos só existem no Windows. Quando eu falo assim de computadores, a Microsoft, o ecossistema da Microsoft, ela roda muito bem dentro do Windows. Então, o Windows, com os seus navegadores da Microsoft, com a sua inteligência artificial da Microsoft, ela roda muito bem. Mas se você tenta emular, por exemplo, outro sistema operacional com hardware fraco, tipo Linux, fica muito ruim. Apesar do Windows ele ser muito usado, muito utilizado hoje em dia por grandes empresas, por grandes pessoas, o Windows ele dá essa brecha de segurança. Por exemplo, no Linux a gente não tem. Qual foi o ponto principal de eu dizer que o Linux ele é o melhor sistema operacional? Não o iOS, não o macOS, não o Android e muito menos o Windows. Porque o Linux ele é um sistema que ele dá tudo de bom nesses outros sistemas operacionais e tem nele. Então eu posso deixar do meu jeito. Ele é muito seguro, muito difícil de invadir, mas também não é impossível. Então o Windows ele é sim um grande sistema. A minha nota para o Windows seria 8,5. Eu acho que essa sim é uma nota muito boa, mas que ele dá brecha muito antiga. Então, se você é uma pessoa que tem condições de ter um notebook com hardwares melhores, o Linux é uma ferramenta incrível, é um sistema operacional incrível. Mas se você não tem dinheiro, você compra um computador, por exemplo, com hardware um pouco inferior, com 4 GB de RAM, com SSD, que não consegue ler arquivos tão rápidos, assim como a gente consegue encontrar em outros computadores mais caros. Se um computador ele não consegue, eu não consigo tirar a memória RAM, por exemplo, e colocar uma outra memória RAM para expandir, não é? Então são fatores que fazem com que o Windows ele se torne problemático demais. Então quando a gente compra algo, compra o celular, compra o computador, a gente quer ter praticidade, não é? A gente quer algo prático, algo que nos ajude no nosso dia a dia, não que nos estresse. Então, não é, eu vou repetir novamente, não é que o Windows ele seja um sistema ruim, ele é um sistema bom. Mas se você já tem um computador antigo, você vê que ele é sim problemático. E eu acho que isso é pelo próprio sistema do Windows ser um sistema um pouquinho pesado. Apesar de hoje a Microsoft dizer que não, quando a gente usa no dia a dia, usando no dia a dia, a gente vê que é sim um sistema bastante pesado. De processadores tipo Celeron, o Pentium e até o próprio i3, no Linux eles rodam muito bem. No Windows ele não vai rodar muito bem, ele vai ter problemas graves. O Windows, na minha opinião, ele tem essa falha que prejudica bastante no nosso dia a dia. Então é por isso que eu acho que o Windows ele não é o melhor sistema operacional que existe, né? Ele é um dos grandes sistemas operacionais, mas como eu falei, o Linux ele consegue ser superior em todos os outros. Apesar de muitas pessoas não gostarem dele, ele é sim um grande sistema operacional. E o Windows tem sim seus problemas. Existem jogos, por exemplo, que no Windows eles jogam bem, mas no Linux, por exemplo, ele vai rodar um pouco melhor. Ele não vai engasgar, assim como engasga um pouco, né, dentro do Windows. Então, essa é a minha opinião sobre os sistemas operacionais que a gente viu aqui. Essa série termina com o Linux sendo o melhor sistema operacional, mas você pode ficar à vontade e deixar aqui nos comentários se você acha ou não que o meu análise que eu fiz sobre os sistemas operacionais é o correto. Apesar da interface do Windows ele ser muito familiar para nós hoje, no Linux a gente pode até deixar o Linux parecido com o Windows, né? No Linux a gente pode, como eu falei no vídeo passado, a gente pode colocar aplicativos do Windows no Linux. Pelo fato do Linux ele ser mais aberto, onde eu posso, claro que não é tão fácil igual eu consigo fazer em outros sistemas operacionais, mas eu consigo sim ter tudo que os outros sistemas operacionais têm dentro do Linux, coisa que eu não posso ter em outro sistema operacional. Então galera, esse foi o vídeo. Desde já, se você gostou, se inscreva,
deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Um forte abraço e essa foi a minha análise sobre todos os sistemas operacionais, e desde já vai estar aparecendo aqui em cima os outros vídeos, né, sobre os outros sistemas operacionais. Então fiquem todos bem e até o nosso próximo vídeo. Valeu!